capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês ou como interpretas? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dando uma pausa aqui. Esse doutor da lei nada mais fez do que repetir o que Jesus já tinha dito, quando também um deles perguntaram: Senhor, qual o maior dos mandamentos? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e semelhantemente igual a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nada mais fez do que repetir aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha dito. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Já ouvi muitas dessas perguntas aqui, né, pastora Rosângela? Muitas pessoas no comecinho da fé costumam perguntar: Pastor, a palavra de Deus fala para amarmos ao próximo como a nós mesmos, mas de quem se trata? Quem é, afinal de contas, que é o meu próximo? É o meu parente? É o meu amigo? Né? Aí Jesus, logo em seguida, fala. E respondendo Jesus disse: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, de ladrões, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando semi-morto. E ocasionalmente, ou seja, costumeiramente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, vendo, ignorou, desviou o caminho, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura ou sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois Jesus: Vai e procede da mesma forma. Vai e faz a mesma coisa. Vai e faze também assim. Amém? Eu acho que a parábola do bom samaritano deixou bem claro para aqueles doutores da lei, e para nós que estamos aqui também lendo essa palavra, deixou bem claro de quem se trata o nosso próximo. Não é verdade, amados? E ele cita, olha só como Jesus é maravilhoso, e na sua infinita sabedoria, ele cita 3 exemplos de 3 homens, de 3 pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o bem àquele que tinha sido roubado, afligido, açoitado e tinha sido largado quase morto. Ele cita 3 exemplos, 3 pessoas que, podendo fazer algo, 2 deles não fez nada. E ele cita os 2 primeiros exemplos falando de um sacerdote e de um levita, que eram 2 pessoas que eram consideradas honradas, que eram reverenciadas, respeitadas pela comunidade, pela aquele povo daquela época, e que pela lei eles tinham a obrigação de ajudar aquele coitado que havia sido roubado e espancado. Pela lei eles tinham a obrigação de ajudar o afligido, mas que assim não fizeram. Fingiram que nem viram. E quinta-feira eu até citei aqui o exemplo, né,
de como muitas vezes a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas que estão aflitas, não apenas em questões financeiras, não apenas em questões de enfermidade, mas que estão afligidas na alma, estão afligidas com o coração aflito, com o coração ferido, estão afligidas espiritualmente, mas que muitas vezes nós fazemos como esse sacerdote, esse levita, passamos de largo e ignoramos a aflição daquele que está ao nosso alcance. Que está ao nosso alcance. A qual também a palavra de Deus nos diz que cabe a nós cristãos, carregarmos as cargas uns dos outros, intercedermos uns aos outros, fazer a diferença, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, aliviar aquele que está aflito. Mas nós não cumprimos o que é determinado para nós. Mas aí logo em seguida, Jesus pegou primeiro esses dois exemplos de pessoas que eram honradas e respeitadas, que tinham pela sua própria profissão de fé, pela sua própria vocação, eles tinham a obrigação de ajudar aquele aflito, mas não fizeram. Mas logo em seguida ele traz o terceiro exemplo, um samaritano, a qual era desprezado pelos judeus, era desprezado por todos aqueles que estavam ouvindo essa palavra, que estavam ouvindo essa parábola, essa mensagem. Ele era desprezado, na verdade ele era odiado, a tal ponto que os judeus nem dirigiam a palavra aos samaritanos. Ao ponto que quando os samaritanos queriam ajudar a reconstrução do templo, os judeus diziam que eles eram imundos, que eles eram semelhantes a animais, que eles não tocariam na obra de Deus. E por causa disso, os samaritanos também, por revolta, por mágoa, se levantaram contra eles, subornando os conselheiros do rei persa para que as obras do templo fossem interrompidas. E aí se passaram 700 anos de ódio mútuo entre judeus e samaritanos. 700 anos se odiando. E Jesus pega aqui dois homens respeitados, que não cumpriram seu dever, e pega um homem desprezado, que foi muito além do que ele deveria fazer, que ele agiu de uma compaixão a qual certamente nenhum deles conseguiria ter. E ele pergunta: quem desses três agiu como o próximo daquele afligido? E certamente eles perceberam a mensagem e disse: aquele que se compadeceu. Então, igreja, estamos falando aqui de quem é o nosso próximo. Quem é o teu próximo, amado? Quem é aquele que você tem se deparado na tua vida, que está necessitando de um auxílio, está necessitando de uma palavra de paz, de edificação, está necessitando de alguém que possa interceder junto com ele, está necessitando de alguém que possa lançar uma palavra de Deus na vida dele, que venha produzir esperança, que venha produzir fé, que venha produzir cura, que venha produzir libertação, que venha produzir prosperidade na vida dele, que venha produzir paz. E quantas vezes nós temos nos deparado com o nosso próximo afligido e temos passado de largo, e temos ignorado a sua aflição, e temos achado que talvez não vale a pena, ou temos achado: vai dar trabalho demais para mim, eu não tenho tempo, fulano de tal não merece. Quantas vezes a gente tem enfrentado isso e nós não temos agido como o bom samaritano, de íntima compaixão? Quem tem compaixão aqui, dá glória a Deus. Aleluias. E a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 18. 1 Coríntios, aliás, capítulo 1, não tem nem capítulo 18 em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus.
Aliás, vamos, por questão do tempo, vamos a partir do versículo 26, por causa do tempo. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Olha só, vou ler mais uma vez o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, as coisas ruins deste mundo, as desprezadas, aquelas que foram rejeitadas, aquelas que foram esquecidas, para aniquilar aquelas que são. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus e aleluia! E a palavra de Deus, igreja, ela é tão poderosa, porque a gente vê muito as pessoas que ainda não chegaram no seu tempo de maturidade, a qual a pastora Rosângela pregou ainda hoje, né? Porque não chegaram ainda no seu estágio de maturidade, elas já são, pelos homens e não por Deus, já são removidas, arrancadas fora, arrancadas do meio da igreja, isoladas, já são amontoadas, e por homens já são jogadas ao fogo, são condenadas, são descartadas no meio da igreja, pelos homens, não por Deus. Porque Deus mesmo, o próprio Senhor Jesus dizia que não removei o joio do meio do trigo, porque ao retirar o joio, certamente retirás também o trigo. Que no dia do Senhor, o joio e o trigo serão separados pelos ceifadores, pelos anjos, e o joio será amontoado e jogado ao fogo para queimar. No dia do Senhor, pelos ceifeiros, pelos anjos, não por nós. Não cabe a nós, amados, determinar quem é de Deus, quem não é de Deus. Não cabe a nós, amados, dizer quem é escolhido, quem é perdição. Não cabe a nós, amados, dizer quem vale a pena receber a palavra e quem não vale a pena. Porque se formos proceder desta maneira com todos, a palavra jamais teria chegado a nós. E a palavra teria morrido. Porque, amados, as pessoas têm usado o evangelho, a palavra, a boa nova, a presença do Espírito Santo, elas têm usado isso muito mais para satisfazer os seus egos do que fazer a vontade de Deus. De se vestir de santidade aparente, santidade falsa, mas com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de maldade, constantemente apontando, julgando e condenando aquele que é semelhante a ele. E isso, amado, isso não vem de Deus. Aleluia. Quem é humilde aqui dá glória a Deus? Oh, aleluias. Glórias a ti, ó Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, e escolheu as coisas desprezíveis, as esquecidas, aquelas que são ignoradas, lançadas fora, para confundir aquelas que o homem tem honrado. O Senhor, em nome de Jesus, tem derramado honra e poder sobre a vida daquele que carece dessa honra e desse poder. Mas cabe a nós, amados irmãos, estar levando a palavra de Deus, e não apenas apregoando essa
mensagem em palavras, mas apregoando essa mensagem em atitudes, em ação, em amor e em caridade. Assim como a palavra de Deus também nos fala, lá em Tiago capítulo 4, como pode tu chegar para o faminto, para o nu, para o desabrigado e dizer, vai em paz, que Deus te abençoe, sem contudo tu não dá o que é necessário para afligir, para cessar a aflição daquela vida, para que pelo menos ela tenha esperança, para que pelo menos ela saiba que em Deus há esperança, porque Deus usou uma pessoa para abençoá-la, para saber que ainda há esperança. Não estou dizendo, amado, para você pegar o desabrigado e levar para a sua casa. Eu estou dizendo, amado, para você dar esperança ao aflito, para aquele que está desesperado, para aquele que foi esquecido pelos seus, pela sua própria família, para aquele que passou por uma luta a qual o inimigo se levantou contra a vida dele e ele ainda não conseguiu se levantar, porque a igreja não tem cumprido o seu papel de edificar as vidas, de assim como Deus falou ao apóstolo Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Quando tu te converteres, edifica os teus irmãos. Em outra ocasião ele disse, Pedro, tu me ama, eu amo o Senhor. Pedro, tu me ama, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama, Pedro. Senhor, tu conheces todas as coisas. Se eu te amo, tu sabes. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Oh, glória a Deus. Apacenta as minhas ovelhas, edifica os teus irmãos, confirma os teus irmãos, cuida dos teus irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala também em 1 Coríntios, mas lá no capítulo 12, olha o que Deus faz no meio da sua igreja. Olha o que Deus faz no meio do seu povo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. 1 Coríntios 12, 20. Preste bem atenção. Agora, pois, há muitos membros. Quem é membro aqui da glória a Deus? Mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Necessários. Tente segurar um copo sem o seu dedão. Tente segurar um copo sem seu dedão, vê se você consegue. Não é o tamanho do membro, nem o quanto ele aparenta, nem o quanto ele é bonito, que vai determinar a importância dele. Porque todos os membros são importantes, porque fazem parte do corpo de Cristo. Versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Glória a Deus. Quem crê na palavra de Deus aí? Glória a Deus e aleluia. O apóstolo Paulo dizendo aqui, aqueles membros que nós temos mais vergonha, a esse damos muito mais honra. Não é verdade? O que é que o apóstolo Paulo está falando aí? Ele está falando ali das partes íntimas da pessoa. O apóstolo Paulo está falando ali da região que está ferida. Geralmente, quando a gente vê os irmãos aí que jogam bola, quando vão ter que fazer, né, cobrar uma falta, que tem que fazer a barreira ali, né, os irmãos cobrem aqui a parte íntima. Para quê?
para zelar por aquela parte ali. É uma parte que geralmente temos vergonha, mas que cuidamos com tanto zelo, que cuidamos com tanto cuidado. Da mesma maneira, uma mulher quando está num momento, no meio de uma multidão, assim meio apertada, num ônibus, numa movimentação grande, ou às vezes no meio de uma confusão, a primeira coisa que ela faz é tentar proteger os seios, para não machucarem, para não darem uma cotovelada, para não esbarrarem, porque é uma parte que ela cobre porque tem vergonha daquela parte, mas que ela protege porque ela sabe que é preciosa. Da mesma forma, quando machucamos o dedo, nós não deixamos exposto à sujeira, nós não deixamos exposto para que as pessoas venham pisar, apertar, venham machucar, mas pelo contrário, nós cuidamos, nós passamos o medicamento, nós cobrimos com uma gaze, um algodão, um esparadrapo, para não machucar ainda mais a parte que está ferida. Mas na igreja muitas vezes acontece da forma contrária. A parte que está ferida, ela é pisada, ela é magoada e muitas vezes ela é cortada fora por nós mesmos que somos membros da igreja. Mas não cabe a nós, amados, ser assim. E quando eu falo igreja, amado, eu não falo só dos que estão aqui neste momento, não. Porque a igreja de Deus não se resume a apenas nós. A igreja de Deus se resume a muitos que estão espalhados por todo o mundo. Mas infelizmente as igrejas têm virado mais torcidas de time do que corpo de Cristo. Não é verdade, pastor? E não são torcidas quaisquer não, são torcidas organizadas, fanáticas e cruéis, que se articulam para destruírem umas às outras, enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos edificar uns aos outros. Você tem edificado o seu irmão? Você tem auxiliado aquele que tem necessitado? Façamos a nossa parte, amados, para que não seja cobrado de nós e nem retirado de nós esse galardão, para que nós não venhamos nos enganar na aparência de um joio que parece o trigo, mas que muitas vezes por dentro não tem semente nenhuma, é mato, não serve para nada a não ser queimado. Mas o trigo, ele dá alimento, ele faz a diferença. O trigo não age da aparência, porque não é a casca dele que é importante, mas é o seu conteúdo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus também fala em 1 Coríntios 16:14. A palavra de Deus fala que tudo que fizerdes, façais por amor ou por caridade. Não faça nada por mágoa, não faça nada por vaidade, não faça nada por orgulho, faça por amor. Da mesma forma também, 1 Coríntios também 10:31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Fazei tudo para a glória do Senhor. Amado, não se deixe enganar pela sua vaidade ou pela sua mente restrita, que muitas vezes pode ser setada pelo inimigo. Não se deixe enganar, agindo de maneira que não venha trazer edificação à vida do teu irmão ou à igreja, mas que muitas vezes você age porque você está convicto de certa coisa, mas o que a sua atuação, a sua palavra, a sua mensagem traz dano. Traz dano a uma vida ou traz dano à igreja. Não vamos ser meninos, amados. Não vamos ser meninos agindo de maneira de acordo com as nossas próprias convicções, mas vamos, em nome de Jesus, buscar na palavra de Deus a orientação, agindo assim como o apóstolo Paulo também orientava a Timóteo, dizendo que ele viesse pregar a palavra, insistir na palavra, persistir, exortar quando necessário, mas com toda paciência e com toda doutrina. Toda
doutrina. Amados, muitos têm usado de boas intenções para fazer a obra de Deus, mas não têm usado de obediência. Obediência é muito melhor do que boas intenções. Porque hoje mesmo eu falei com a pastora Rosângela. Tem uma passagem na Bíblia de um homem chamado Uzá, que ao transportar a arca da aliança da forma que Deus disse que não era para transportar, o boi que estava transportando o carro que levava a arca da aliança tropeçou, caiu e ia derrubar a arca da aliança junto com ele. Quando a arca da aliança estava tombando, Uzá foi lá, e tentou segurar a arca da aliança para que ela não caísse no chão. Mas na mesma hora ele foi morto, foi fulminado. Caiu um raio sobre ele. Ele estava cheio da boa intenção, mas não cumpriu o que Deus tinha determinado. E Deus tinha determinado que apenas levitas poderiam tocar na arca e transportar a arca. E que não deveria ser transportada por animais. Então, amado, a obediência é muito mais importante do que a boa intenção. E a palavra de Deus também nos fala: mas Senhor, em teu nome eu não curei, em teu nome eu não libertei, em teu nome eu não expulsei demônios. Jesus diz: eu não te conheço, afasta de mim quem pratica iniquidade. Mas irmão Tiago, quer dizer que a gente é iníquo? Quando tu não faz a vontade de Deus, você está praticando iniquidade. A vontade de Deus é tão bom que Ele deixou este livro aqui, para que viéssemos cumprir a sua vontade. Quem vai cumprir a vontade de Deus aqui? Dá glória a Deus. Oh, aleluia. Para encerrar também, amados, Deus falou comigo de quinta-feira para cá em relação a intercessões. Lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. A palavra de Deus fala, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente costuma aqui muitas vezes convocar os amados irmãos a estarem intercedendo pela igreja, está intercedendo pelos ministérios, está intercedendo pelos nossos irmãos. E a gente costuma dizer, que quando você intercede por alguém, Deus lhe abençoa. Não é verdade, pastora? Deus não abençoa, Mas Deus me revelou quinta-feira, que infelizmente eu não tive tempo de falar. Deus me revelou que pessoas têm orado, intercedido pelos irmãos com interesse em ser abençoado. Olha como a vaidade tem trabalhado no coração das pessoas. Ela não tem orado porque se importa com o irmão, não. Ela tem orado porque ela acha que se orar por alguém vai ser abençoada. Mas não procede assim, e pastor Tiago, não é dessa forma? Quando oramos pelos irmãos, não somos abençoados? Somos, mas somos abençoados não pelo interesse de sermos abençoados. Somos abençoados pelo amor, pelo zelo que tem pelos irmãos que necessitam de intercessão. E Deus abençoa o justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Como você acha que Deus vai te abençoar se Ele percebe lá no íntimo do teu coração que tu estás apenas interessado em ser abençoado e que tu pouco se importa com a aflição do teu irmão? Como a pastora Rosângela tem falado muito ultimamente, e eu tenho realmente me pegado nessa mensagem,
Olha, igreja, Deus não acha nada não. Ele sabe. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe o que está dentro dos teus pensamentos. Ele sabe o que tu tenta esconder. Mas para Deus nada é oculto. Nada é oculto. E a palavra de Deus fala, né? Confessai as vossas culpas para quem é a Deus? Uns aos outros. Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo aqui dá glória a Deus? Quem é justo aqui dá glória a Deus? Mas pastor, não é muita vaidade dizer que eu sou justo, não? Você acha, igreja? Quem acha que é vaidade dizer que é justo aqui dá glória a Deus? É vaidade? Pois deixa eu te dizer que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Não é pelo que nós merecemos, mas é porque Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Romanos também, capítulo 8, a palavra de Deus também nos fala. Vamos lá, Romanos 8. Oh, aleluias. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E 1 João também, capítulo 1, lá no versículo, não sei se é o 10 ou se é o 11, João fala que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhe restaurar toda justiça. Quem é justo aqui dá glória a Deus? Pois vamos confessar nossos pecados, amados. Convido a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos, Pai, nos apresentando diante de Ti, Pai, a ouvir esta palavra, Senhor, para encontrar, Pai, buscar de Ti, Pai, aquilo que somos incapazes de fazer, para buscar de Ti, Senhor, perdão, para buscar de Ti, Senhor, amor, para buscar de Ti, Senhor, um futuro novo, para buscar de Ti, Pai, mente e coração renovados, para buscar de Ti, Senhor, espírito quebrantado, para buscar de Ti, Senhor, a Tua graça abundante, que venha transbordar em nós, para que possamos também, Pai, ter misericórdia, para que possamos também, Senhor, ter paciência, para que possamos também, ó Pai, abençoar o nosso irmão. Vai, Senhor, derramando da Tua unção e do Teu poder sobre os Teus filhos, consola os aflitos, que Tu possa em nome de Jesus nos usar, nos tocar, quebrar todo coração de pedra, fazer todo vaso, Pai, que foi feito da forma errada, que Tu possa quebrar e fazer tudo novo, que Tu possa em nome de Jesus agir nas mágoas do passado, agir nos traumas, agir, Senhor, nas pessoas que não têm se mostrado dispostas a amar e a fazer a Tua obra, mas que só têm buscado as riquezas do Teu reino e as Tuas bênçãos. Mas, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos promete que venhamos buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, e Tu há de acrescentar o que é necessário para a nossa vida. Oh, aleluia. Que nós não venhamos buscar riquezas desse mundo, que não venhamos buscar a aparência, mas venhamos buscar, Pai, o que verdadeiramente Tu tem para nós, que venhamos não nos atentar ao que o olho vê, mas ao que o olho não vê, pois a Tua palavra nos diz que o que o olho vê perde
perece, a traça corrói, enferruja, mas o que o olho não vê é eterno. Queremos as coisas eternas, queremos as coisas do alto, não nos pegamos nas coisas desta terra, mas queremos, Pai, uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, para a nossa vida, para a nossa família. Mas transforma em nós, Senhor, o nosso ser, transforma a nossa vida, Pai. Se ainda estamos verdes, Senhor, nos dá o amadurecimento, porque eu bem sei que de nós mesmos não podemos nada, mas eu creio, Pai, na tua graça, que se renova de dia em dia, no teu Santo Espírito, que nos guia, no sangue do Cordeiro, que nos constrange a te amar e amar ao nosso próximo. Eu creio em ti, no teu poder, na tua palavra, que tu és presente neste lugar, e que os teus filhos que aqui estão, são separados para ti. Amém, ó Senhor. Glória a Deus.